Tá a fim de saber como é uma consulta ginecológica? De maneira simples e detalhada. Então, fica comigo até o final que eu vou sanar todas as suas dúvidas. Tudo bem, senhorita, como vai? Nós sabemos que o tema da consulta ginecológica, principalmente para as meninas mais jovens, que nunca tiveram a primeira consulta com o ginecologista, costuma ser um tanto sensível, já que há muitas inseguranças e dúvidas com relação a esse tema que, por incrível que pareça, não costuma ser muito discutido entre os meios sociais. Então, para a senhorita começar a entender mais ou menos como é o funcionamento da consulta ginecológica, eu separei alguns tópicos importantes. O primeiro deles é que, como toda consulta médica, de um modo geral, começa com a anamnese. A anamnese nada mais é do que a conversa que o médico estabelece com seus pacientes assim que eles entram no consultório. Ou seja, a consulta com o ginecologista começa com um diálogo em que o médico vai tentar te conhecer melhor, perguntar alguns antecedentes familiares e pessoais relevantes e traçar a sua queixa principal, para então saber como proceder. Vejam bem, isso significa que, como a consulta é num ginecologista, espera-se que essa conversa envolva alguns temas específicos da área da saúde da mulher. Por isso, é esperado que o profissional pergunte sobre relações sexuais, com relação aos parceiros, aos métodos contraceptivos e à forma como a jovem se protege durante a relação. Além disso, é muito comum que ele pergunte a data da menarca, isto é, da primeira menstruação e se, de alguma forma, estão presentes queixas como corrimento vaginal, cólicas, sangramentos e feridas. O grande problema, para a maioria das senhoritas que nunca foram num ginecologista, é lidar, talvez, com essas indagações, já que podem causar certa vergonha inicialmente. Mas, na verdade, o trabalho do ginecologista é justamente tratar da saúde da mulher e, por isso, que tais informações são relevantes. Assim, não há por que ter vergonha, já que o ginecologista deve ser o profissional no qual haja confiança para tratar dos possíveis problemas que podem estar te afligindo. Por exemplo, muitas jovens se questionam se precisam levar um acompanhante, geralmente a mãe, nas consultas. O que não necessariamente é uma imposição, pois se o médico perceber alguma limitação em relação a isso, é super normal realizar consultas sozinha em que o médico preserva todas as suas informações em razão do sigilo que ele estabelece com você. Portanto, a melhor pessoa para te aconselhar sobre a saúde íntima é um ginecologista de confiança. Outra indagação comum também entre as jovens é sobre o exame físico. Primeiro, não é só porque foi no ginecologista que vai fazer o exame ginecológico, afinal, cabe ao médico saber se ele vai realizá-lo ou não. Por exemplo, nas pacientes virgens, que tiveram a menarca recentemente e não possuem queixas específicas, como sensação de queimação ou corrimento, provavelmente não vai ser realizada a coleta do Papa Nicolau, que assusta bastante as mulheres. Mas e ai, eu entendi que o papel do ginecologista é tratar da minha saúde, por isso, estou mais tranquila com relação à consulta, porém como seriam os tais exames ginecológicos? Pois bem, é legal explicar para as senhoritas como funciona o exame físico em si, já que infelizmente, alguns ditos profissionais, podem exceder os limites do mesmo. Assim, de cara, nos exames ginecológicos as senhoritas ficam peladas. Isso porque é necessário para se avaliar a região da vagina e das mamas. Mas tenta-se preservar ao máximo a privacidade das pacientes, já que as mesmas tiram a roupa em uma sala reservada, sozinhas e vestem uma camisola específica, com abertura na parte da frente. Afinal, só vai haver uma exposição quando se começar o exame e, não só isso, após o profissional pedir a devida permissão para as senhoritas. Agora, uma coisa que é importante é entender como é feito o exame em si. Com relação à vagina, primeiramente o médico avalia ela externamente, no máximo afastando um pouco os grandes lábios para observar a mucosa. Depois, caso haja necessidade, pode ser feito o exame especular, que é desconfortável para as pacientes, mas não deve doer, entendido isso, senhoritas? O espéculo é, para quem não conhece, um instrumento que, ao ser introduzido no canal vaginal, é aberto para afastar um pouco as paredes do introito e, desse modo, permitir que o ginecologista observe a área para ver se ele encontra alguma alteração da mucosa.
Às vezes, quando ele faz a coleta do Papa Nicolau, ele utiliza uma espátula de madeira e uma escovinha para coletar uma amostra do colo do útero. Enfim, uma coisa importante é que todo esse exame íntimo é feito com luvas, certo? Além disso, outra possibilidade é que o médico faça o exame manual, em que ele introduz apenas os dedos indicadores e médio na vagina e eleva o útero para palpá-lo com a outra mão que está externamente na parte de baixo da barriga da paciente. O procedimento, denominado de palpação bimanual, é usado para avaliar o útero e os ovários. Basicamente, estes são os exames físicos da região da vagina. Quanto às mamas, também são feitas palpações para a busca de nódulos com a paciente deitada e com as mãos atrás da cabeça. É isso, senhoritas. Tentei trazer os principais pontos da consulta ginecológica para tranquilizá-las quanto a isso, já que o ginecologista é essencial para cuidar da saúde de vocês. Se ficou alguma dúvida de natureza existencial, podem deixar aqui nos comentários ou entrarem em contato direto lá pelo Instagram, @medtudotv, onde o nosso contato é mais próximo. E se gostaram desse conteúdo e querem que hajam cada vez mais vídeos sobre saúde da mulher aqui no canal, não esqueçam de deixar o like. Porque este é o MedTudo, o canal em que medimos tudo sobre a medicina, administrado por estudantes de medicina que adoram sua futura profissão. Assim, encerramos mais uma discussão. Forte abraço e até a próxima.